Verinha Figueiredo. Programa Verinha Figueiredo, hoje tem uma novidade, 10 aí pra você. Eu tenho certeza que você vai adorar esse papo com essas queridas, muito bacana. Você não pode perder esse bate-papo com a Evelyn e a Juliana. Roda aí. E olha só, gente, eu já estou aqui com as minhas convidadas, a Evelyn Milani e a Juliana Bortoloso. Olha só, a Evelyn, ela fez direito, olha que bacana, hein, gente? Vai prestando atenção. E a Juliana, ela fez propaganda e marketing. E as duas se reuniram e olha só, está fazendo a consultoria de imagem, aquilo que você quer, que eu quero, que todo mundo tem curiosidade de saber o que é bacana pra gente, o que fica bem. Ai meu Deus, e agora o que eu faço? E é isso que eu vou perguntar pra elas. Evelyn e Juliana, obrigada por terem vindo, viu? Obrigada, o prazer é nosso. Muito feliz com a presença de vocês e eu quero que vocês me contem tudo, porque vocês começaram com uma profissão. Sim. E de repente vocês falaram, não, eu não quero isso. É verdade. Eu não quero isso e a gente agradece por isso, né? Porque olha que presente para nós. Eu quero saber como começou tudo isso. Vocês duas, quando vocês se encontraram, vocês já tinham esses planos em fazerem consultoria? Como surgiu isso na vida de vocês? Vocês mudaram radicalmente as duas, né? Radicalmente. Bom, então no meu caso, como você bem disse, eu sou formada em Direito. E eu entrei na faculdade muito nova, entrei com 17 anos. Nossa. E com 17, a gente não se veste com tailleur, com terno, não é desse jeito. Não é. Mas quando eu entrei pra faculdade, eu senti a necessidade de começar a me vestir assim. Ao mesmo tempo, conforme eu fui mudando meu guarda-roupa, eu fui perdendo a minha própria identidade. Aquela pessoa mais alternativa, que gostava de coisas mais excêntricas. Sim. E ao passar do tempo eu percebi que as roupas favoreciam sim o meu trabalho, mas deixavam de lado quem eu era, a minha essência. Sim, não combinava. Não combinava. Era como eu vestir um hábito que não era meu. Terminada a faculdade, já decidida que eu não ia continuar naquela carreira, porque não era o que me interessava, eu comecei a estudar mais a questão do visagismo, da beleza, a maquiagem, e entrei nessa parte de consultoria de imagem, principalmente para me ajudar. Mas a informação é tão preciosa, a riqueza de conteúdo é tão vasta que não dava para guardar só para mim. Eu comecei a perceber que aquilo era para entregar para o mundo, era para ajudar as pessoas, e aí que eu entrei no ramo da consultoria de imagem. Que bacana, olha que legal. Eu fui a vítima que depois me tornei a consultora. É verdade. Que ótimo. E a Juliana? Então, gente, um prazer estar aqui com você. Eu agradeço, muito obrigada pelo obrigada, convite, a gente viu? agradece muito. Comigo foi o seguinte, eu me formei em propaganda e marketing, sempre gostei muito da comunicação, do comportamento, né? Sempre gostei de moda também, mas fui para propaganda e marketing porque eu achava que era uma maneira de eu me comunicar com o mundo. E logo que eu saí da faculdade, eu entrei muito cedo também, com 17 anos. E logo que eu saí da faculdade, eu queria ser uma executiva. Ai, eu que queria chique, trabalhar numa empresa, eu já me via, né? Do jeito que vocês falaram da advogada, sim, era a mesma coisa. Eu me via como uma executiva, sabe? Vindo, né? Trabalhar, toda bonitona, arrumada, né? Trabalhar o dia inteiro com um monte de gente. E aí eu fui buscar um programa de trainee. Eu saí da faculdade e fiz várias entrevistas, vários processos, né, em programas de trainee e entrei na CIA como trainee. Olha que bacana. E fiquei 7 anos trabalhando na CIA. Então eu tive contato com moda, que era uma coisa que eu já gostava muito. Entendi. E eu fazia desenvolvimento de produto, né, comprava e distribuía para as lojas e via o produto vender. Sim. Então foi muito legal para minha formação. Muito bacana. Depois da CIA eu passei por outras empresas do setor de varejo de moda. Mas eu ainda buscava alguma coisa a mais, porque a gente oferecia o produto, né, para o cliente, e ele comprava, e ele ficava feliz, mas ainda faltava alguma coisa. Você né? não estava 100% feliz. Não, eu queria ver a felicidade assim, de dentro para fora, né? Que às vezes, o que acontece muito nesse ramo de moda e tudo, é que você vai comprar porque você está precisando preencher um vazio. É verdade. Então você vai, compra, preenche o vazio naquele momento,
mas aquilo vai continuar. Porque não é aquilo, o vazio tá dentro, né? É, isso mesmo. Então você tem que descobrir primeiro esse vazio para poder depois, né, preenchê-lo. Então na consultoria de imagem eu consegui achar isso. Olha, que era o que eu buscava. E vocês já se conheciam as duas? Não, a gente se conheceu faz muito pouco tempo. Olha, faz pouco tempo. São os presentes da vida que a gente só agradece. Nós temos uma amiga em comum e na ocasião eu estava falando a respeito da consultoria com essa amiga, né, que eram coisas que eu gostava de fazer, e ela falou, puxa, eu tenho uma amiga que também faz, eu acho que eu vou colocar vocês em contato. Olha, que bom. E a Ju, ela é muito dinâmica, ela é muito proativa, ela já entrou em contato comigo antes, a gente já marcou um café e ali foi um casamento, porque a gente se dá muito bem, a gente se complementa demais nas nossas informações. E tudo que a gente tem feito a partir de então tem dado muito certo. Que bacana. Porque a minha deficiência, ela cobre e vice-versa. É muito legal. Gente, isso é ótimo que vocês realmente, né? As linhas estavam cruzadas, né? E aí vocês duas conseguiram unir. Exatamente. Que legal, que bacana. E vocês desenvolveram um método bem bacana, bem específico, né? Que eu queria muito que vocês contassem pro pessoal que assiste a gente, que eu tenho certeza que o pessoal vai adorar. Eu fiquei apaixonada, eu li, achei incrível. Eu falei, que máximo isso. Vocês trabalham as cores e também o desenho do corpo, né, da pessoa. Isso. Eu chego para vocês desesperada. Escuta, eu preciso dar uma mudada no meu visual, sei lá, por algum motivo da minha vida, né? Pode ter mil coisas que pode ter acontecido, né, com as pessoas. E elas buscam vocês, procuram vocês para resolver a situação. E aí, como que vocês fazem com esse ser que chega desesperado? Primeiro a gente pede calma. Bom, nós somos formadas em escolas diferentes de consultoria de imagem. Mas o que realmente fez esse casamento, que eu brinco dar certo, é que a nossa proposta é idêntica. O cerne do nosso trabalho, o fundamento dele é o autoconhecimento. Então, diferente, por exemplo, de um consultor de moda, que ele trabalha oferecendo a moda para o consumidor, nós trabalhamos com o consumidor voltado para a moda. A moda para a gente é uma ferramenta. Entendi. Então a gente tem 3 pilares dentro dessa consultoria. Uma é o estilo da pessoa, que tem a ver com as características inatas, mas também aquele momento que ela está vivendo, que pode ser mutável. Né? Como a Ju comentou, de repente uma situação de maternidade, uma situação de emprego, isso tudo pode alterar o teu estilo. O segundo parâmetro é a silhueta, é o teu formato. É o formato do corpo, né? Que muitas vezes não é padronizado. A gente, claro, para trabalhar com o público em geral, a gente coloca assim nos formatos, mas quando trabalha individualmente, eu trabalho características muito pessoais. Entendi. Uma pessoa que tem um pescoço mais longo, uma pessoa que tem um braço mais curto ou um tronco mais curto que o corpo. São essas características. E a terceira, que é encantadora, é a coloração pessoal, que ela é feita através de um processo com tecidos, não são perguntas que a pessoa responde, né? É um processo até um pouco mais demorado que a gente faz com tecidos, através da nossa experiência e experimentação. Então, a gente projeta os tecidos na pessoa, a gente coloca os tecidos na pessoa e vai ver as linhas que essa pessoa forma. Muitas vezes uma cor não te favorece, por quê? Porque ela te deixa com olheira, ela te deixa pálida, ela te deixa abatida. A cor, na verdade, assim, a gente que estudou e a gente tem como provar, é o elemento de maior impacto visual na aparência de uma pessoa. A cor é luz, né? Então a maneira que essa luz incide e bate no seu rosto, ela vai expressar alguma coisa. Então se essa luz que bate é a luz correta para favorecer os seus traços, para iluminar o seu rosto, melhor. Que maravilha! Né? Porque até a gente às vezes coloca uma roupa, faz uma foto, hoje em dia é muita foto, muita selfie, muita coisa. De repente você olha e fala, gente, como eu fiquei bem com essa roupa, nossa, eu gostei tanto, essa cor ficou tão bacana em mim. E você, sem querer, você descobre isso. Se você souber isso, então... Com certeza. E essa análise de cores realmente é muito... assim, libertadora até. Porque a gente acaba, depois da análise de cor, a cliente recebe uma cartela com mais ou menos umas 65
tonalidades de cores, Sim. porque não são cores, né? Tá. Cores, todo mundo, você vai ter um amarelo que tem a intensidade correta para você, para o seu tipo de pele, para sua coloração pessoal. Então não é eu nunca vou usar amarelo, não, tem o amarelo com a tonalidade correta, entende? Entendi. Então são cartelas que você vai ter essa cartela com você para todas as compras que você vai fazer. Olha Você que vai bacana. chegar perto da roupa e olhar ali, olha, esse amarelo aqui, legal, esse azul é bom pra mim, esse tanto pra esmalte também, pra maquiagem também serve. É Olha que muito, bárbaro muito isso. interessante, é muito bom. Favorece muito, né? Muito. Demais. E a gente comenta que essa cartela ela é tão libertadora que se você conseguir manter o teu guarda-roupa dentro daquela cartela, ele todo se conversa. Porque Sim. aquelas cores, elas têm as mesmas características. Entendi. Então eu costumo brincar, se der um blackout na sua casa, você não enxergar nada, você vai passar a mão no guarda-roupa, numa blusa, numa calça, num sapato e vai estar lindo. Vai estar perfeito. Porque tudo se conversa. Tudo se conversa, É exatamente. muito legal, esse processo é incrível. É incrível, eu achei assim, sabe, super interessante, de verdade mesmo, porque você, não tem como você errar, né? Tendo aquilo, pronto, você já fez um histórico, né? Sim. Um histórico seu, tipo de cor que vai te favorecer, que você pode usar isso, independe se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, né? E você também tem uma facilidade na compra. Você vai comprar uma coisa que você vai usar. Com Porque a certeza. gente desperdiça muito, né? A gente compra muita roupa que você coloca depois você fala, ai, não vou usar, não ficou legal. Com Sim, certeza, né? porque você teve algum estímulo externo na hora da compra, ou emocional também, porque principalmente as mulheres, né? A nossa compra, principalmente roupa, é muito exato. emocional. Né? Principalmente A se for uma gente não tá liquidação daquelas racionalizando. maravilhosas, você fala, gente, eu Exatamente. preciso. Né? Até uma liquidação, não, eu tô investindo. Você vai lá e compra, você não usa. Olha, é Todo muito mundo faz frequente, isso, né? muito mesmo, a gente chegar no guarda-roupa das nossas clientes e encontrar muita peça com etiqueta, muita peça igual. Tem 3, 4 blusas pretas do mesmo estilo. Sim. Mas por quê? Ah, você tem um botãozinho. Não, mas aqui tem uma diferença. E, na verdade, é por isso, porque ela foi nessa compra Foi no impulso. emocional, no impulso. E aí vocês trabalham como com a sua cliente? Você vai até a casa da pessoa e olha tudo que ela tem no guarda-roupa, vê o que é legal, o que não é, seleciona, é assim que Isso. funciona? Isso. Inclusive, nesse nosso casamento, isso é muito bacana, porque dentro desse processo todo tem pontos que eu sou mais forte e tem pontos que a Ju é mais forte. Aham. Então, via de regra, a gente faz 5 ou 6 encontros. Os 2 primeiros a gente chama de investigativos. Então, é numa conversa, são testes, onde eu vou descobrir o estilo daquela pessoa, Aham. né? Entender o que ela gosta, o que ela precisa ter no guarda-roupa dela. O estilo de vida dela, né? Estilo Como de que é essa vida. vida dela, né? Aham. Questão de orçamento também, Claro. porque isso também conta muito, Lógico, né? Como é que sem ela vai montar dúvida. aquele guarda-roupa. Depois a gente segue para a parte de revitalização de guarda-roupa, que não é tirar a peça do guarda-roupa de uma forma cruel. A gente Não é ir pro entende. zero, sabe? Como a gente vê nos Não, programas. não, essa né? não, Assim, essa eu exato, adoro. não é essa coisa assim. mais- Eu vou perder 1 quilo, mas eu vou usar essa. Essas são peças emocionais. Sim, São peças que a gente chama de afetivas. Aham. Né? Então essa peça, de repente, talvez não vá fazer parte daquele novo guarda-roupa, mas ela tem você tem um afeto tão grande por ela que vale a pena ela ficar num cantinho, de repente no armário, pra você usar de vez em quando você quiser, porque ela é uma peça afetiva para você. Aham. Mas o processo da consultoria de imagem acaba levando a gente, junto com a cliente, para caminhos diferentes do que a cliente imaginava. né? Então começa a aparecer um mundo novo. Abre um horizonte. Abre um horizonte né? novo. É quase Isso é muito terapêutico. interessante. Mas menina, é terapêutico. É mesmo. Vocês não sabem. O quanto é terapêutico. Pois é. Ele é libertador e renova. Aham. E depois dessa limpeza de guarda-roupa que para quem acredita na questão de energias e tudo mais, a gente joga toda a Sim, energia sim. antiga fora. É. Aí entra a parte do novo. Porque, né, já diria Arquimedes, né? Aham. Eureka, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. No Então a gente espaço. tem que livrar do Tira um, velho exatamente. para colocar o novo.
Aí vem a fase que a Ju é mestre. Que eu amo. Que é da sessão de experiência de lojas. Ou personal shopping. Sim. Né, que as pessoas conhecem já com esse nome. É verdade. Personal shopping. Que a gente vai para o shopping, para as lojas. Lojas já selecionadas, de acordo com o orçamento da cliente, de acordo com o estilo da cliente. Né? Então a gente já pré-seleciona algumas lojas em algum centro comercial, né, que seja mais fácil para cliente. E aí a gente já deixa tudo preparado lá para ela. Olha que maravilha. Ela só entra no provador e prova e fala, ai, gostei, amei. E a gente vai mostrando para ela, olha como isso aqui fica legal, olha como isso é diferente disso. Não? Então a pessoa vai sentindo no próprio corpo e entendendo tudo aquilo que foi passado pela consultoria toda ali na prática, no provador. Porque é incrível como funciona isso, né? É um negócio impressionante. A gente tem algumas pessoas, algumas celebridades aí no mundo artístico que mudou completamente o estilo, que às vezes usavam um estilo muito decotado aqui, decotado nas costas, curtinho demais, e ficava aquela coisa estranho até, né? Desvalorizava o corpo. De repente mudou o visual, provavelmente passou por uma boa consultoria como vocês, e hoje é uma pessoa completamente diferente, né? A gente vê muitas meninas assim, né? É importante. Valoriza. É importante a gente perceber que a consultoria de imagem, ela tá longe de ser algo fútil ou desnecessário. Porque isso a própria neurociência pode explicar. Nós julgamos a outra pessoa num prazo mais ou menos de 30 segundos. Bateu o olho, né? E desse julgamento todo, 55% é pelo visual. É verdade. Isso. Então, se a tua imagem não estiver muito bem formada e você não souber expressar através da tua imagem aquilo que você realmente é e acredita, as pessoas vão te julgar de uma forma errada. E quando eu falo julgamento, não é no sentido de tacar pedra e tudo mais, não, mas claro, é te entender errado, te ler de uma forma errada. Então, no mundo artístico, isso é imprescindível. Imprescindível, é verdade. É fundamental esse trabalho que vocês fazem. Sem contar a alegria que vocês levam, né, para a pessoa. Depois que ela consegue enxergar o que ficou legal nela, o que ficou bacana, eu acho que é uma gratidão para sempre. É muito gratificante. A pessoa fica eternamente grata ao trabalho que vocês realizam com ela, né? Eu acredito que vocês têm um retorno incrível, maravilhoso das pessoas. A maioria dos clientes, né? Hoje eu já nem chamo mais de clientes, são amigas. São amigas, né? Isso, a gente acaba virando amiga. Porque é uma ligação íntima, né? Começa devagar, mas acaba tendo esse laço, esse elo muito forte, né? E você acaba ficando dependente no sentido bom da palavra. Eu vou ligar para ela para ver se eu vou nesse casamento, vou nessa festa, um evento chique, algum... Não, mas eu vou ligar porque eu quero ter, sabe, a convicção, a certeza de que eu tô bem nisso. Mas sabe o que acontece depois do processo da consultoria? Elas aprendem, né? Os clientes acabam assimilando tão bem isso que elas até ligam, normalmente as mulheres, né? Ligam pra gente, mas pra mandar a foto. Veja só como eu montei. Pra ganhar o 10. Só pra ganhar o 10, entende? Porque elas assimilam de uma forma tão verdadeira, que aquilo fica pra vida. É verdade. Isso que é legal. Você, no começo, você comentou, né? A gestante, por exemplo. É uma modificação no corpo, assim, tem mulheres que é absurdamente, né, grande, né, engorda muito e tal, e às vezes não consegue voltar. Tem algumas que conseguem, um sacrifício que não é fácil, mas algumas não conseguem, aí tem que mudar o estilo, né? Isso eu acho que, não sei se seja talvez a grande procura, seja essa a grande procura, essa questão de você ganhar aí algumas células adiposas a mais. Essas mudanças do corpo, independente seja por uma gestação ou até mesmo a idade que chega, que chega, exatamente. A pessoa ela precisa saber se enxergar novamente e se apaixonar cotidianamente pela pessoa no espelho. E o nosso trabalho, eu acho que ele está muito ligado a isso.
a você se conhecer e você se apaixonar por si própria todos os dias, independente do frasco que você estiver. Exatamente. Eu brinco, né, que aquele refrigerante preto, ele é sempre aquele refrigerante, não importa se ele tá na latinha, na garrafinha ou no pet. É bem isso mesmo. É sempre ele. E é isso que a pessoa precisa saber de si própria. Claro que o estilo vai mudar? Vai. Mas ela tem que descobrir amor nesse novo estilo que ela tá entrando. Ela tem que ter amor próprio, vendo, independentemente se ela está um pouco magra, se ela está um pouco gorda, se ela, né? A consultoria de imagem, na verdade, né? Ela vem de dentro para fora. Por isso que a gente faz toda aquela investigação no começo. Sim. Para a própria pessoa se conhecer. Muitas vezes a gente não se conhece. A gente acha que a gente sabe do que a gente gosta. Mas às vezes a gente não se conhece. Você tem alguns parâmetros assim, eu não gosto disso. Tá, você não gosta disso, mas por quê? Da onde vem, né? Porque e aí a gente vai buscar essas coisas e começa a descobrir coisas que nem imaginava. E começa a experimentar a partir daí. Exatamente. Né? Então os nãos caem, sabe? E outros nãos aparecem. Com certeza. Né? E isso é o legal. Então, assim, a pessoa primeiro se conhecendo por dentro, ela vai conseguir externar o que ela tem dentro pra fora. Por isso ela precisa se conhecer. Isso é legal. E aí ela vai estar sempre feliz. Vai estar sempre feliz, né? Porque Isso é legal se ela se conhece. Ela, por exemplo, eu sei como eu sou fisicamente. Eu não posso querer usar uma roupa que, sei lá, uma famosa aí, uma Carolina Dickmann usa. Oi? Não combina, não tem nada a ver com você, meu bem, sinto muito. Você tem que ver que o físico dela é outro, não é isso? E da mesma forma que ela também não vai poder usar muitas roupas que você usa e tira de letra. Com certeza. Né? Porque às vezes a gente entra muito nisso, de ser vítima do modismo e vítima da mídia, de olhar aquela atriz que tem aquele corpo e você julga aquele corpo perfeito. Aquela roupa que tá na novela, perfeito. eu quero usar aquela roupa que tá na novela. Pois é. Não dá certo no seu corpo, meu bem, não combina com você. Pois é. Aí você vai, coloca aquela barriguinha de fora e não é aquilo. Oi, não dá certo, não é bem isso? É isso. Mas com certeza tem tantas outras que pra você vão ficar incríveis. É verdade. Isso que é E você muito sabe legal. que muitas vezes o que acontece com essas pessoas, né? Elas experimentam colocar, elas gostaram, elas viram, elas tentam, mas não continua também. Sim. Porque não faz parte dela. Então, por mais que ela se force, ela não se sente bem e nem mesmo as outras pessoas que estão ao redor também estão achando alguma coisa confuso, não bate. É verdade. Né? E hoje nós temos essa liberdade também, todas nós mulheres, principalmente as mulheres que são as que mais sofrem no esquisito, né? De se vestir. Porque às vezes a pessoa fala, eu tô fora do meu peso, eu tô gordinha, eu não quero sair de casa, eu não quero colocar uma roupa, não vai ficar legal. Hoje não, hoje nós temos os modelos plus size, né? Que a gente vê meninas belíssimas, lindas e bem vestidas, né? Passou, com certeza, por uma consultoria, porque elas não estariam tão bem se não tivessem passado. A pessoa definiu, olha, o seu padrão de roupa é esse por causa disso e daquilo, né? E isso que é bacana. Então não tem mais essa questão de... Você não está mais engessado, você não é mais escravo de nada. Você pode ser magérrima, você pode ser aquele padrão, digamos, comum, pode ser uma pessoa um pouquinho gorda, né? Que a gente fala que às vezes está um pouquinho fora, e é uma pessoa obesa também. Sim. Todo mundo precisa se vestir, todo mundo tem que usar uma roupa adequada, né? Claro. E assim, hoje a moda ela tá bem mais democrática. Sim. Até uns anos atrás, a moda era muito ditadora. Era. Então, era aquela X peça para todo mundo. Aham. E não importava o tipo físico, o estilo, todo mundo se vestia daquela forma. Hoje você encontra para todos os Para gostos. todos, isso é ótimo, né? Claro que existem as tendências e é importante que exista isso porque tem que girar um mercado da moda. Mas existe opção para todo mundo. Isso é muito legal. É verdade. E a consultoria traz isso, porque se você se conhece, você só vai buscar o que é melhor para você. Você não se deixa influenciar tanto pelo externo. Né? Exatamente. Você já sabe, você se sente segura para fazer as suas escolhas, né? Com assertividade. O seu guarda-roupa não precisa ser imenso. Sim. Ele pode ser conciso, mas muito versátil. É isso que é bacana. Isso é super Isso interessante legal. também.
Meninas, eu vou falar uma coisa, eu amei amando, de verdade, vocês terem vindo Nós também. aqui no programa. Muito bacana esse papo com vocês, eu ficaria, horas aqui fazendo uma consulta já. E eu quero saber o seguinte, aonde o pessoal pode encontrar vocês, de repente para fazer uma consultoria, para passar, né, e falar, olha, dá um help no meu guarda-roupa, veja como se eu estou de acordo com a minha idade, ou sei lá, acabei de ganhar um bebê, ou me divorciei, quero mudar tudo, quero arrasar, né, minha personalidade agora é outra, enfim. Onde o pessoal encontra vocês, como faz, conta tudo, redes sociais, tudo. Que ótimo. Bom, o nosso trabalho, ele é um trabalho muito personalizado, então a gente vai até o cliente. Sim. A gente não precisa de um escritório, nosso escritório é o closet, é o guarda-roupa desse cliente. Entendi. Então as pessoas nos acham nas redes sociais, eu tenho o site, que é o www.mudeseuestilo.com.br. Também estou no Facebook com o mesmo nome, Mude Seu Estilo. E também pode procurar a minha página pessoal do Face também, que eu também respondo, Evelyn Milani. Eu adiciono, respondo, tiro dúvida. Eu faço esse trabalho com muito amor. Que legal. E a Ju? E eu também, vocês me encontram nas redes sociais, Juliana Bortoloso. Eu tenho uma empresa também que chama Ju Bortoloso Imagem e Estilo, também está no Face. O meu site é www.julianabortolosoconsultoria.wordpress.com. Também tem o Insta, que também pode me procurar, e tem os nossos e-mails também, né? Que a gente pode passar os nossos e-mails. O meu é julianabortoloso@gmail.com. Podem me mandar mensagens e eu vou responder com o maior carinho e atenção, tá bom? Bom, o meu e-mail, que eu acabei esquecendo de falar também, é o evelyn@mudeseuestilo.com.br. Telefone? 11 98100 6636. E o meu é 11 98138 1776. Muito legal, gente. Olha só, se você quiser conferir tudo o que rolou, aqui o papo com as meninas, o programa depois que ele passa na nossa TV, bem tranquilo, você encontra também no YouTube. Vai lá no programa Velhinha Figueiredo, tá lá no YouTube. As fotos também estarão todas lá no Face do programa Velhinha Figueiredo. E você também quer me seguir lá no Insta? @Figueiredo Velhinha. Muito legal, e eu quero agradecer muito a presença das duas queridíssimas. Obrigada. Muito obrigada, Fiquei Verinha. bem feliz mesmo com a presença de vocês, viu? Acrescentou bastante aqui pra gente, foi ótimo. E fiquei feliz. Bom, obrigada. Que bom, nós também. Viu? Muito Vamos fazer uma obrigada. selfie? Com certeza. Bora. Tá. Muito bom, né, gente? Demais. E olha só, esporte como sempre, bombando, Esporte Now, roda o Gui. Fala galera da TV Ativa, programa Velhinha Figueiredo. Estamos aqui hoje para fazer uma série super especial. Você que está acompanhando o programa Velhinha Figueiredo, nosso quadro de esportes que está show de bola. Hoje eu estou aqui com meu amigo, que a gente já se conhece há um bom tempo, né, amor? Maurício Sabará. Ele, para você que não sabe, né, jornalista, pesquisador, né, pesquisador do mundo do futebol, claro, né, sabe tudo esse cara de futebol, né, a gente veio algumas semanas atrás falando um pouco sobre futebol, mas esse aqui é o cara que entende tudo sobre futebol. E ele também é autor do livro recentemente, né, ele já passou para as pessoas, né, já divulgou, já tem para comprar, né, para adquirir o pessoal, o livro. Olá a todos, né? Tudo bem, Guilherme? É um livro que eu fiz no ano passado, referente ao primeiro jogador do Corinthians que jogou na seleção brasileira, Amilcar Barbuí. E não tem o livro mais à venda, né? Tem apenas ele em PDF. Quem quiser estar adquirindo, no final o Guilherme vai passar todos
as informações necessárias para poder entrar em contato comigo. O livro que você aí já fica ligado, depois já entra em contato com o Maurício, vai estar no GC, O Generalíssimo Amilcar Barbuí é o nome do livro, correto? Exatamente. Como eu disse, o primeiro jogador do Corinthians que jogou na seleção brasileira, que também tem uma história muito interessante no Palestra Itália. Isso é, você aí, torcedor do Palmeiras, do Corinthians também, né? Não é só o Corinthians, não. Inclusive, a gente vem falando do Corinthians há algumas semanas, o pessoal fica falando, pô, só Corinthians? Mas você vai ficar ligado, porque a partir de agora, dessa série bacana que a gente vai fazer com o Maurício, que é um cara que entende tudo sobre futebol, exatamente por isso que ele está aqui com a gente, a gente vai fazer uma série exatamente sobre os principais clubes, né, do futebol paulista. Então ele vai falar um pouco sobre a Portuguesa, sobre o Santos, sobre o Palmeiras, sobre o São Paulo e, é claro, sobre o Corinthians. Claro, porque a gente tem aí um cara que entende tudo sobre isso, né, Maurício? E falo que eu sou corintiano também, mas também gosto de valorizar os outros clubes, né? Todos têm a sua história, todos têm o seu passado glorioso. Bacana. Então é isso, galera. Vamos começar então falando, já começar a nossa série com tudo, começar a falar um pouco da Portuguesa, né? Associação Portuguesa de Desportos, né? A Portuguesa que é a Lusa, né, de 14 de agosto de 1920. Maurício, eu vou já começar a perguntar para você, né? Eu sei que a Portuguesa foi fundada por um grupo de portugueses, né? Correto? E aí, como que começou essa história da Portuguesa, né? Se transformou nesse um dos principais clubes, não só do futebol paulista, mas do Brasil também, conhecido de primeira divisão também, né? Então fala um pouquinho sobre a Luz. Bem, como você disse, a Portuguesa foi fundada pelos representantes da colônia portuguesa aqui da cidade de São Paulo, né? Já existia um clube em Santos, né, a Associação Atlética Portuguesa, mas claro que de todos os clubes de colônia portuguesa, a Portuguesa de Desportos é o maior de todos, né? Inicialmente, isso nos anos 20, a Portuguesa era conhecida como Portuguesa Mackenzie. Mackenzie é justamente o da famosa faculdade, né? E o Mackenzie era um time tradicional do futebol amador, né? Desde as duas primeiras décadas do século XX. E acho que entre 1920 e 23 a Portuguesa jogava com o Portuguesa Mackenzie. O primeiro grande jogador da Portuguesa era conhecido como o Anfilóquio Marques, né? Que ele era filho do segundo presidente da história da Lusa. Mas ele não foi apenas o primeiro quadro por ser filho do presidente, porque ele era um ponta-direita muito bom para a época. Era uma espécie de pequeno polegar daqueles tempos, um jogador baixinho, muito habilidoso, muito rápido, tentador, finalizava bem ao gol. Enfim, foi talvez o primeiro grande nome como jogador da Portuguesa. O Filocchi teve uma bela carreira depois no Paulistano, participando da primeira excursão de um time brasileiro à Europa, em 1925, jogando com o Friedenreich, né, o maior nome do futebol amador. Depois foi para o Corinthians, né, sendo bicampeão paulista em 29 e 30, e aquela primeira leva de jogadores estrangeiros para o futebol europeu, ele estava presente. E foi o primeiro jogador do Brasil a ser campeão do mundo. Exato, ele foi campeão pela Itália, né? Ele jogou pela seleção italiana, isso na Copa do Mundo de 34. Então o pessoal fala de 58, Pelé, Garrincha, Gilmar, tantos outros, não. O primeiro jogador brasileiro que foi campeão do mundo foi o Filó. Isso você certamente de casa, a maioria não sabia desse detalhe importante, né, que o Maurício falou da história do futebol. Com certeza. A Portuguesa, como a maioria dos clubes, sempre passa por dificuldades, né? Ela passou na década de 20, dificuldades financeiras, né? Mas nos anos 30 ela começou talvez a montar o seu primeiro grande time, que foi mais ou menos entre 1933 e 34. Tanto é que o trio final da seleção paulista era da Portuguesa, que era formado por Batatais, Neves e Machado. Batatais, inclusive, foi goleiro do Brasil na Copa do Mundo de 38, quando ele atuava no Fluminense, e Machado também era jogador do Fluminense. Então a Portuguesa já revelando grandes jogadores. Também jogava na Luz nessa época o José Augusto Brandão, que foi um grande ídolo depois do Corinthians. Não confundir com o Oswaldo Brandão, José Augusto Brandão, que era um centro médio de muita categoria, que era da Luz. Bom, a década de 30 foi, além disso que eu mencionei, foi importante a Portuguesa, porque ela foi bicampeã paulista em 35 e 36, os primeiros títulos estaduais da Portuguesa. Pois não. Tá, né, a gente fica ouvindo a história, né, e fica com curiosidade assim.
Nessa época que você está falando da Portuguesa, ela não jogava no Canindé, né? O Canindé ainda não foi inaugurado. O estádio da Portuguesa, que foi até bom esse seu comentário, Guilherme, ele foi inaugurado em 1925, que ficava na rua Cesário Ramalho, lá no Campo Seco. Foi o primeiro estádio da Portuguesa. O Canindé seria adquirido muitos anos depois. E chegou a pertencer ao São Paulo Futebol Clube. Foi do Germânia, que é o atual Pinheiros, depois São Paulo, foi do São Paulo e depois da Portuguesa. E a Portuguesa formou um time que está na cabeça não somente dos torcedores lusos, até dos amantes do futebol, que foi esse. Mucamini Noronha, Djalma Santos, Brandozinho Fifi, Julinho e Renato, Nininho, Pink e Simão. Esse foi o famoso time da Portuguesa que em 1951, na sua primeira excursão à Europa, conquistou a Taça San Isidro, né? Vencendo o Atlético de Madrid em casa, que nunca perdia, era uma taça que ele criava justamente porque ele sabia que nunca perdia em casa. E eles queriam vingar a derrota que os espanhóis sofreram em 50 para a seleção brasileira, 6-1. Aquela da Tourada de Madrid, eu fui às Touradas de Madrid, para lá Timbom, bom, que era a música que a torcida cantou, né? Então, eles foram, mas enfrentaram justamente esse esquadrão da Portuguesa, que não era conhecido na Europa, né? Talvez cursando pela primeira vez ao Velho Mundo, e eles ganharam por 4-3, e a Taça San Isidro está até hoje no Museu da Portuguesa, eu até aconselho a visitar. É um clube mundial mesmo, né, Maurício? Né? Nem o pessoal fala da Portuguesa, né? Realmente o que fizeram com a Portuguesa atualmente é uma coisa muito triste. É muito triste, né? E tem um jogador, Maurício, está falando dos ídolos, né, da Portuguesa, o Félix também, né? O Félix. Foi da Portuguesa, também foi ídolo lá, né? Também foi. O Félix até veio um pouco depois. Mas até falando novamente, a Portuguesa nessa época, ela ganhou 3 fitas azuis. O que era a fita azul? Era uma homenagem que a Gazeta Esportiva fazia a todo o time brasileiro, especialmente paulista, que ficava na Europa 10 jogos invicto. Não só na Europa, eu falei errado, desculpe, no exterior, mas claro que marcou toda a seleção da Europa. Mais evidente, com certeza. E a Portuguesa não foi somente essas excursões exterior, ela ganhou 2 Rio São Paulo em 50 e 55, né? Era um adversário muito difícil, não somente para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo na época, era um timaço, era um esquadrão. Eu falei do Julinho Botelho, né? A Portuguesa era a base da seleção paulista na época. Teve 3 jogadores como titulares na Copa do Mundo de 54, que foi o Djalma Santos, o Brandozinho e o Julinho. O Pinga também teve, só que na época ele já era jogador do Vasco, né? Mas era uma glória da Portuguesa, enfim. Foi um período... Só faltou o Campeonato Paulista, né? Não que a Portuguesa não pudesse conquistar, mas a Portuguesa ela tinha um problema de jogar muito contra os grandes times, mas contra o do interior ela não ia bem. Além também de, infelizmente, ela nunca teve força na Federação Paulista, então acabava não pesando isso. Os 4 grandes sobressaíam, né? A Portuguesa era o melhor time, mas faltava o Campeonato Paulista, que infelizmente esse grande esquadrão da Portuguesa não conquistou. Mas vai ficar na história, né? Já no Museu da Portuguesa tem aí algumas coisas importantes, né? Alguns fatos importantes, isso é muito bacana, né? Agora você falou do Félix, o Félix também foi um goleiro histórico da Portuguesa, né? Ele, inclusive, foi mais marcante, apesar de ter começado nos anos 50, ele era reserva do Cabeção, que foi um grande goleiro da história do Corinthians, que foi campeão do Rio São Paulo em 55 pela Portuguesa. O Félix, ele se destacou na Portuguesa já nos anos 50, mas foi mais na década de 60, né? Ele jogou num outro grande time da Lusa, né? Que tinha no ataque o Ivair e o Leivinha, né? 2 jogadores, principalmente o Leivinha depois na passagem dele pela academia do Palmeiras, a segunda academia, né? O Ivair foi mais marcante na Portuguesa, mas também jogou no Corinthians, no Fluminense. E era o ataque conhecido, o ataque do Iê. Porque ele é um ataque muito divertido, jogava bonito, né? E porque era o auge dos Beatles também, né? Olha só. 65, 66, mais ou menos, coincidiu, né? Foi um grande time também da Portuguesa. É o dicionário do futebol. É muita coisa bacana, né? História... Tem muitos fatos também, né, Maurício? Tem muita coisa. A Portuguesa foi crescendo também. Infelizmente, atualmente, para quem acompanha o futebol da Portuguesa, a administração vem dando o que falar, né? Infelizmente, vem comprometendo o futebol dentro de campo. A gente vê
os resultados, mas tem também outros fatos positivos, né? E o que acontece atualmente não faz jus à tradição da Portuguesa, né? Não faz jus. E até falar da década de 70 também, é bom também dizer que foi o título paulista de 73, que a Portuguesa dividiu com o Santos, por causa de um erro de arbitragem, um erro de contagem do árbitro Armando Marques na decisão por pênalti, sabe? E jogava também, na época, na Portuguesa, outros grandes jogadores, o Enéas também, um grande nome da história da Lusa, né? Badeco, um grande volante, né? Pouco antes também teve o Ratinho, né? A Portuguesa tinha um timaço, né? Que em 70 foi vice-campeão paulista em 75, né? Nos anos 80 ainda era um time forte, né? Foi vice-campeão paulista em 85, perdendo para o São Paulo, na época dos menus do Morumbi, um timaço, né? E na década de 90, né? Teve a glória de revelar esse talento que eu tanto vi jogar, que era o Denner, né? Era caça de bola, infelizmente, na época do Vasco teve um acidente normal. Já era comparado ao Pelé na época, né? Pela forma rápida de jogar, alegre, né? Por ser negro que nem o Pelé, então era um jogador que chamava muita atenção. Infelizmente, né? Por um acidente, né? Um acidente aconteceu, eu acho que, se não me engano, foi na Lagoa Rodrigo de Freitas, quando ele era jogador do Vasco, né? O pessoal até brinca, né, dizendo assim, se o Denner tivesse sido convocado pelo Parreira, porque o Parreira já tinha levado a seleção, né, talvez não tivesse tido esse fim, né, mas claro, sem culpar ninguém, mas isso foi algo fatídico, né. E a Portuguesa que foi vice-campeão brasileiro em 96, né, acho que todo mundo torceu para a Lusa, né, e acabou perdendo para o Grêmio, né, na final, né, o Grêmio que era um time copeiro, né, mas a Lusa tinha tirado o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, né, times fortes, né, da competição, e chegou naquela final, lá no Sul, lá no... O Brasil inteiro terceiro para a menos, acho que os gremistas, né? Exatamente, disse bem, menos gremistas, com certeza, né, mas foi um título que muita gente lamentou, jogava o Rodrigo Fábio, né, Zé Roberto, né, acho que o Zé Maria também, esse lateral direito, né, Zé Maria, inclusive, que eu disse Zé Maria, mas houve o Zé Maria mais antigo, aquele que foi ídolo do Corinthians, que foi também, veio da Portuguesa para o Corinthians, da mesma forma o Leivinha da Portuguesa para o Palmeiras. E o século XXI, infelizmente, né, a Luz está prestes, daqui 4 anos, a completar 100 anos, né, e foi mais foram mais decepções, infelizmente, né, muitas vezes ela esteve nas divisões inferiores, né, tanto paulista como brasileiro, algo muito triste. Infelizmente, em relação a gente viu nos últimos anos, Na parte administrativa, né? Também a gente lembra muito do Campeonato Brasileiro, né? Que deu aquele problema, imbróglio com o Fluminense, aquela coisa toda. A gente não está aqui para culpar, julgar ninguém, né? Nenhum clube, mas realmente o fato da Portuguesa que havia, né? No caso, naquele Campeonato Brasileiro, não estaria, né? Na zona do rebaixamento, acabou sendo rebaixada, né? Por questões burocráticas, né? Naquele campeonato. Isso talvez também tenha desestabilizado o futebol futuro que a gente está vendo agora, né? Com certeza, né? O presente muitas vezes atrapalha também o futuro, né? E a Portuguesa tem essa questão do Canindé, que é o estádio que vai ser leiloado, né? Uma pena, é um belo estádio o Canindé. O clube, a Portuguesa, o clube em si é uma bela agremiação. Mas vai ser leiloado mesmo, Canindé? Dizem, né, que estão oferecendo, né, podia comprar algum grupo árabe, né, algum magnata do petróleo, né, e deixasse para a Portuguesa, né, é muito triste. Eu conheço o clube português, né, a Portuguesa teve um grande presidente, né, o seu Oswaldo Teixeira Duarte, né, e seria muito triste ele vendo a situação da Lusa hoje, né. E eu conheço o Memorial da Portuguesa, né? E dizem que em casa portuguesa você é sempre bem tratado, sempre bem-vindo. Eu posso dizer, das vezes que eu fui da Lusa, fui muito bem recebido pela pessoa. O clube em si, eu conheço bem o clube também, não só a parte do futebol, mas o clube é famoso também pelas tradicionais festas, a festa junina na Portuguesa, a maior festa junina de São Paulo, para você que está em Piracicaba, no interior de São Paulo, que veio para São Paulo, né, acompanhar. É bacana, né? E na festa junina da Portuguesa, que é uma das mais tradicionais, não só de São Paulo, mas do Brasil. Eu nunca estive presente nessas festas da Lusa, mas realmente tem muita tradição essas festas, né? Inclusive, até uma coisa interessante, o ginásio da Portuguesa, antigamente, é onde acontecia a luta livre aqui. Era sempre lá. O telequete, né? Que fora, né?
Portuguesa é um time muito simpático. Como eu disse para você, Guilherme, lamento, né, a situação atual, torcendo para que as coisas melhorem, né? Mas algum empresário, alguma parceria tem que ajudar a Lusa, né? Porque daqui 4 anos são 100 anos, né? E é 100 anos de um time com muita tradição. Depois essa enciclopédia aqui do meu lado, né, o Maurício Sabará, falando um pouco da Portuguesa, realmente o que a gente torce é que resgatem o futebol da Portuguesa, né, que vai ser muito importante o resgate do futebol da Portuguesa e que volte a brilhar e trilhar caminhos positivos aí, como sempre trilhou no começo da sua história, né, Maurício? Com certeza, estamos na torcida. Obrigado, Maurício. Olha só, semana que vem tem muito mais, né? A gente vai falar sobre outro clube importante do futebol paulista. Você fique ligado. Muito obrigado, Maurício. Semana que vem a gente está de volta. Eu que agradeço e torcendo pela Lusa. Galera, olha só, tá demais o programa, né? Bacana mesmo. E tem novidades hoje. É só você conferir no Ovo de Colombo, Rodo Fernando. Olá, sejam bem-vindos a mais um Ovo de Colombo. Hoje estou com Bruno Moreira, da Revans, 31 anos, professor de artes marciais. Bruno, como que você se pega toda a sua vida e consegue se transformar num professor? Porque me parece que hoje você é funcionário público, está no meio do caminho, você montou uma academia, e o que a gente quer saber é, poxa, como administra, como é ser empreendedor, como é a história de um empreendedor que está como funcionário público, monta uma academia e entende muito de artes marciais. Onde tudo isso começa? Então, começou da necessidade de ter um espaço próprio para treinar, né? A princípio, eu sempre fui só professor, nunca tinha passado Você por trabalhava para outras academias? Sim, justamente. E a partir do momento que eu resolvi criar o nosso espaço para treinamento, começaram a aparecer as dificuldades, os problemas do dia a dia. Como empreendedor. Justamente. E isso fez com que eu começasse a buscar outros conhecimentos para poder administrar de forma melhor a nossa... Que outros conhecimentos você trouxe para ser empreendedor? Eu comecei a ler um pouquinho mais sobre questões relacionadas à administração, fui buscar um pouco mais sobre gestão de pessoas também, porque lá, além das minhas aulas, eu tenho outros professores, e isso foi me obrigando a buscar outras informações para deixar academia da melhor forma possível. Porque não é só arte marcial, né? É uma empresa. Né? Justamente. Eu não tinha essa visão até então. Eu sempre tive a visão somente do lado do professor. E depois que eu passei para esse outro lado, eu vi que não só o tatame, mas uma academia envolve muito mais coisas. E o que deu a coragem de abrir? A gente sempre busca dar um passo em frente, né? Sempre fazer algo mais. E isso tem nos levado a novos caminhos constantemente. E essa questão de dar o passo inicial foi meio difícil no começo, mas depois que a gente começou não dava para voltar atrás, então vamos em frente sempre. E de forma geral você alugou o primeiro espaço, já tinha os alunos, fez em casa, como começou? Então, no início eu já tinha os alunos de outras academias que eu dava aula e a gente resolveu criar o espaço, fomos buscar primeiramente o imóvel. Depois que a gente conseguiu alugar um imóvel, aí começamos a buscar fornecedores, montamos e até hoje estamos melhorando aí cada vez mais o espaço para deixar de forma E como agradável. foi seu primeiro aluno? Puta, consegui uma matrícula, como foi? A minha matrícula lá foi o primeiro aluno que foi visitar, que até então não era dos alunos antigos, acabou se matriculando praticamente uma semana depois. E ali eu já vi que eu realmente estava no caminho certo. Deu aquela felicidade. Deu muita. Foi muito E hoje bom. parece que você tem duas academias. Não, a gente tem o nosso centro de treinamento, que é a RFT São Paulo, que é uma filial da RFT do Mestre Cromado, e eu dou aula numa outra academia na Vila Mariana também. Então lá você passa a sua metodologia, mas você tem a sua academia própria. Justamente, lá é um núcleo da Revans também, que é onde a gente coloca as nossas técnicas
em favor de outras pessoas de outra região. E a gente está interessado em saber o seguinte, como forma o caráter, a vida de um professor que depois abre a academia? Você começou as artes marciais aonde? Eu comecei, como eu falei, aos 6 anos num projeto de judô, né? Tá. E aí depois eu fui sempre buscando cada vez mais. A paixão foi, no primeiro momento, instantâneo. justamente, depois não parei mais. Então, por sempre buscar, sempre gostar daquilo, eu fui cada vez buscando me especializar mais. E hoje você se transformou em instrutor em várias artes marciais. Sim, né? hoje em dia eu sou 2º grau em Sandá, pela Brasil Wushu Sanda, que é uma modalidade... O Sandá é uma modalidade que mistura um pouco boxe, quedas, chutes e tal, em Krav Maga, né? E sou instrutor de luta livre esportiva pela RFT também. Então, hoje em dia a gente tem modalidades de trocação, de chão e a defesa pessoal específica com Krav Maga. Ou seja, para você montar o seu próprio negócio, o conhecimento e a história sobre as artes marciais foi a primeira coisa importante que aconteceu. Foi primordial. Não teríamos como montar um centro de treinamento sem um conhecimento prévio. Sem esse conhecimento. Justamente. E depois você foi buscar o conhecimento administrativo como negócio. Justamente. Aí, por montar o centro de treinamento, eu fui obrigado a buscar essa outra parte que até então eu não conhecia. E até hoje estou buscando, porque conhecimento é constante, né? A gente vai o tempo inteiro buscando e você acredita que o que faz com paixão dá dinheiro? Ou só a paixão já vai te ajudar a viver essa vida? Cara, eu acredito que mais do que tudo isso, as artes marciais são um estilo de vida, né? Então, quando você consegue colocar, fazer aquilo que você gosta e compartilhar com outras pessoas, o resultado vem de qualquer forma. Então, independente do dinheiro, você sempre vai ter um resultado positivo aí. Parabéns, cara. Sua mãe te ajuda, né? Que eu tô sabendo. Muito. Manda um beijo pra sua mãe. Família primordial, dona Edna, beijo. Minha mãe treina também, viu? Ela treina? Ela treina o quê? Luta livre, faz MMA, tudo quanto é modalidade. Quando ela tá lá, ela se enfia nas aulas. Há quanto aulas. tempo ela treina? 1 ano já. Você que puxou ela que fui puxando e ela começou a entrar e tal, e acabou pegando amor pelas lutas também. E como você se organizou do ponto de vista de empreendedorismo? De onde veio o capital? Como que monta? Quanto custa montar uma academia? Então, no começo meus pais me ajudaram, né? Me ajudaram muito em tudo isso daí. Você é filho único? Não, minha irmã faleceu há um certo tempo. Poxa, lamento. E a gente foi buscando, uniu as forças, né? Eu, meu pai, minha mãe e tal, e resolvemos começar esse projeto. E a gente tem tido resultados muito positivos. Que legal. Então vocês se juntaram para fazer o investimento na academia e conseguir tocar em frente. Então, praticamente, é uma união de forças para fazer algo. E hoje você ainda está como funcionário público. Sim. Você está no meio da transição, né? Sim, ainda permaneço lá. Que bacana. E como surgiu o Krav Maga na sua vida? O Krav Maga surgiu na minha vida através de, com o passar do tempo, eu fui buscando lutas onde me trouxessem um pouco mais de noção da realidade, que não fossem esportivas, no caso. Porque as de competição, elas têm regras, Sim, né? justamente. E um pouco mais voltadas para a realidade da rua, que envolvessem não só a parte física, mas a prevenção e etc. E eu fui tendo contato com outros métodos de defesa pessoal. Antes do Krav Maga? Antes do Krav Maga. E de onde veio essa vontade de seguir até o fim no Krav Maga? Justamente... Que visão que você teve no primeiro contato? Como foi sua primeira aula? Minha primeira aula foi bem diferente, né? Foi com um mestre no Brasil, já que um israelense no Brasil. E foi amor à primeira vista porque eu vi que as técnicas eram muito realistas. E por já gostar de artes marciais, por levar isso como estilo de vida, eu acabei ficando e me apaixonei. Então, hoje em dia não troco as artes marciais, no caso o Krav Maga especificamente, por outras lutas, né, por ser a minha especialidade, mas estou sempre aberto a novas modalidades, né, a sempre buscar um pouquinho mais, a conhecer um pouquinho mais. E como surgiu o próprio Krav Maga? Então, o Krav Maga surgiu exatamente na época em que o IME, que foi o criador, né, chegou ao Estado de Israel e eles estavam em guerras constantes pela independência lá do Estado. E ele criou um método onde as pessoas em pouco tempo pudessem aprender a se defender com os objetos que tinham, paus, facas, navalhas e as mãos livres no caso. Eles tinham poucas armas e muita vontade.
E ele já era faixa preta em algumas modalidades, o pai dele já tinha uma história dentro de técnicas de defesa pessoal que desenvolvia também. E ele passou a formar essas pessoas que eram os embriões das forças de defesa de Israel, que era a Haganah, no caso, que é a defesa. Ele começou a treinar essas pessoas para que elas pudessem se defender e defender todo o território deles. Então, com isso foi... E você sabe qual foi a metodologia? Porque parece que o Krav Maga juntou um pouco de cada arte marcial, né? Então, o Imi era formado em diversas artes, né? Ele foi boxeador, ele foi judoca, ele era faixa preta de jiu-jitsu japonês também. E o pai dele, como eu falei, desenvolvia exercícios de defesa pessoal. Ele juntou Mas a metodologia é ele que criou? Justamente, ele juntou toda essa bagagem, pegou o que era mais realista, né? As técnicas mais eficientes, mais práticas, que não demandassem de tanto tempo para que a pessoa pudesse executá-las. E com base na simplicidade, ele foi criando o método que lá na sua academia, o aluno chegou a primeira vez. Dá medo? Não dá? Como que você lida com o aluno novo para desenvolver essa paixão que você tem? Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar se ele tem algum problema de saúde, se ele está em condições de treinar. Na sequência, o que a gente faz é tentar descobrir quais foram os objetivos dele em vir procurar uma aula como o Krav Maga. A partir do momento que a gente sabe, a gente começa a trabalhar justamente para atender aquela demanda. E junto com tudo isso, a gente começa a demonstrar o universo amplo que é essa arte marcial. E gradativamente a gente acaba trazendo ele para o nosso lado e não sai mais. É mesmo? Muito bom isso. E normalmente as pessoas procuram Krav Maga, assim, qual é o motivo geral que você tem identificado? O grande problema é a violência urbana, né? Muitos foram vítimas de roubo, de outros crimes. É mesmo? O cara chega lá e passou por uma experiência de violência urbana. Isso. E vem buscar soluções para aquilo. Então a gente começa a trabalhar primeiramente com ele a prevenção. O que ele poderia ter feito para evitar aquela situação? Ele conta a história dele. Justamente. E a gente, dentro da história dele, trabalha algumas técnicas que a gente real, porque ele poderia ter... Como ele poderia ter evitado aquilo, né? A primeira coisa é evitar a situação. Antes de reagir, a gente precisa também ter uma postura proativa de evitar aquilo. Então, através da prevenção, a gente começa a trabalhar e desde a primeira aula ele já sai pronto para evitar algumas situações que normalmente ele não evitaria. E o que você precisa na academia? Um tatame? Basicamente, a gente trabalha lá com o Krav Maga com tatame, alguns aparadores, mas até em parques a gente já trabalhou. A técnica é fundamental. Justamente. E você diria que para manter uma academia de sucesso é você realmente entender por que as pessoas foram para lá? Justamente, porque hoje em dia você vê as academias, as pessoas buscam por diversos motivos. Alguns buscam pelo convívio social, outros buscam porque querem competir, querem uma... O Krav Maga não tem competição. Não tem. É uma modalidade totalmente voltada para a defesa pessoal. Mas cada um vai buscar a academia em geral por seus motivos em particular. E quando eles chegam lá, se são atendidos esses objetivos, com certeza você pode contar que eles vão permanecer. Então o segredo, pelo menos lá na RFT São Paulo, é justamente proporcionar ao aluno o que ele vem buscar. Então, se quer competir, vai competir. Qual é o maior exemplo de violência urbana que você enxerga? Assim, o que mais as pessoas trazem de violência urbana? A maioria dos casos que a gente tem encontrado são pessoas que são roubadas na rua, normalmente por motoqueiros, etc. Não falando que um motoqueiro seja... Eu também sou motoqueiro. Mas a maioria dos casos são pessoas dirigindo motos, né? Que chegam, abordam e acabam levando os pertences. Com arma? Arma de fogo e etc. Então, lá na própria academia a gente já teve casos de pessoas passando por lá, regiões próximas, e saírem correndo, e a gente está lá e pronto para acudir justamente porque aconteceram casos nas pessoa subiu na redondezas, justamente. Meio a aula, uma menina, já era tarde da noite e a gente ainda com a academia aberta e tal, acabava passando do horário por conta de treinamento de alunos, etc. E ela subiu na academia correndo e a gente, ainda bem que estava lá pronto para ajudar, os indivíduos foram embora e acabaram não levando nada dela. Caramba! Foi muito... E você já usou na prática, assim? Ou... Já precisei algumas vezes, mas mais ainda da parte da prevenção. As técnicas de
para a reação em si, não, graças a Deus, não precisei. Ainda bem, né? Que Ficamos só no ponto da prevenção. Não, e você sabe que a arte marcial é legal porque a gente aprende sobre nós mesmos. Né? Com certeza. E só isso já vale a pena. Um autoconhecimento. Um autoconhecimento. Cara, tá muito legal o nosso papo. A gente vai ter um segundo programa para a gente falar especificamente da defesa pessoal, falar do Krav Maga. Eu agradeço muito. Muito obrigado pela você oportunidade. ter vindo. Ovo de Colombo, colocando o seu negócio de pé. E olha só, gente, bombando o programa, tudo de bom. Quero agradecer muito o carinho de todos, viu? Muito bacana as mensagens, muito bacana mesmo as curtidas, o pessoal só lá curtindo, aqueles comentários gostosos, carinhosos. Obrigada, valeu pelas sugestões de pauta também. Muito legal, a gente vai trabalhando, um pouco ali a gente vai atender todo mundo. Bem bacana, e você sabe que nós temos um encontro marcado todo domingo aqui na nossa TV Ativa. Beijos e até lá! Você sabe como estão as suas gôndolas agora? Imagine se você pudesse saber com precisão como estão os seus produtos em todos os seus pontos de venda em tempo real. A ShelfPix é uma ferramenta de medição automática de execução em gôndola por reconhecimento digital de imagens. Uma tecnologia inovadora que vai tornar a sua operação muito mais fácil, ágil e competitiva. Veja como funciona. Através de um smartphone, com o aplicativo da ShelfPix, a equipe de campo captura as imagens das gôndolas. São reconhecidos tanto fotos quanto vídeos. O aplicativo transfere as imagens para os servidores. Em seguida, todos os dados são processados por um algoritmo altamente avançado. O sistema identifica características específicas de cada produto com extrema precisão. São analisados os principais indicadores: espaço em gôndola, presença ou ruptura de itens, sortimento, preço, posicionamento da prateleira e aderência ao planograma. Relatórios gerenciais são disponibilizados através de um dashboard com acesso online. Você pode ainda refinar sua análise através de filtros por geolocalização, classificação de produtos, estratégias de execução ou personalizá-los como quiser. Controle seus pontos de venda, reduza custos e tenha informação precisa em tempo real. Conheça a ShelfPix. www.shelfpix.com.br